Agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez a oportunidade que estamos recebendo para que possamos, através do estudo da doutrina espírita, receber esse auxílio, essa orientação. Agradecendo também a presença dos irmãos da Pátria Espiritual, trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída, e será, e que nós possamos aprender ao máximo esses ensinamentos e esse estudo. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso. Com vocês, Sueli Machado. Vamos lá. Beber uma aguinha. É verdade. Boa tarde a todos. Como nós já vimos na semana passada, os conceitos sobre a lei de igualdade, ficamos de dar continuidade para a gente entender muito bem essa questão da igualdade. Somos iguais perante Deus, mas temos diferenças de aptidões, diferenças de qualificação, de esforço, diferenças muito grandes que torna inviável a questão da igualdade em todos os sentidos para todos num planeta de provação e expiação. Paramos nesse quadro aqui quando vimos que espíritos reencarnados de razoável desenvolvimento mental e intelectual terão imensas dificuldades em exercitar suas potencialidades se houverem sofrido carências nutritivas nos primeiros anos de vida, né? E vimos que realmente a desnutrição causa muitos problemas e a criança não consegue, né, aprender. Não é só desnutrição, né? Muitas outras coisas. Às vezes a criança é bem tratada materialmente, mas não é bem tratada espiritualmente, moralmente, né? Às vezes a maneira, o desrespeito com que essa criança é tratada dentro de casa, embora fisicamente ela tenha tudo, mas se ela for uma criança muito solitária, uma criança sem amor, sem atenção, e isso está muito comum nos dias que a gente está vivendo, né? As famílias estão com muita dificuldade de prover a casa, o lar, e os pais estão muito fora, trabalhando por necessidade até, né? Alguns não, mas outros por necessidade. E a criança, muitas vezes, ela fica nas mãos de pessoas que não têm muita competência ou que nem gostam, né, de cuidar de uma criança. Muitas vezes ficam sozinhas em casa e a criança vai definhando nessa parte, porque falta de amor definha. Falta de amor também mata, né? Também causa problemas de toda a ordem. Então não é só, mas aqui nós estamos tratando dessa parte, principalmente, que já falamos no slide anterior, da questão da nutrição, que impede a criança de se desenvolver e dá um adulto aí capaz de fazer boas escolhas para a sua vida. Mas se a providência faculta essa possibilidade, não é pela vontade de Deus que o indivíduo seja subnutrido, faminto e miserável. A vida é dádiva do Criador, mas a condição de vida é obra da criatura. Então nós estamos num mundo onde nós fazemos as coisas acontecerem, somos co-criadores de Deus, modificamos a paisagem terrestre, desenvolvemos, né, uma tecnologia necessária ao nosso bem-estar, ao nosso conforto. Então nós temos que fazer a nossa parte em todos os sentidos para que tudo se desenvolva da maneira como deve ser, da maneira como Deus espera, né, de nós, esse trabalho. O homem é responsável pela existência de pessoas que morrem de fome e de crianças condenadas a um futuro problemático em face da subnutrição. Então isso aqui parece, né, que Deus está aí colocando nas nossas costas um peso maior do que o devido, né? Por que nós seríamos, né? Por que nós seríamos responsáveis? Bom, nós não somos responsáveis, isso aqui é importante lembrar e entender e interpretar bem direitinho.
Nós não somos responsáveis pela fome do mundo, nós não somos responsáveis pela violência, pela carência, por tudo que acontece no mundo. Tudo isso é parte de um mundo de provação e expiação. É natural nesse mundo isso, é comum nesse mundo, é da própria natureza, das características de um mundo de provação e expiação. Sempre vai ter, né? Porque somos espíritos recém-saídos de mundos primitivos, né? Aí o espírito que faz a sua trajetória no mundo primitivo já aprendeu alguma coisa que vai lhe dar um poder melhor de escolha. Ele começa a fazer escolhas erradas, desenvolvendo em si o mal e o egoísmo, a inveja, né, a cobiça e tudo mais, que ainda faz parte da natureza do espírito inferior. Ele vem para um mundo de provação e expiação justamente para ele resgatar esse passado delituoso, para ele resgatar todos os seus erros, ou pelo menos aqueles que estão já em seu nível de ação e no seu nível kármico, digamos assim, porque a karma é ação, é movimento, é ação no mundo. Muitas coisas a gente ainda não está resgatando e teremos que resgatar em encarnações futuras, mas o que já foi nos dado hoje para a gente resgatar, então nós temos que fazer isso, nós temos que fazer esse resgate. Então nós não temos culpa de nada disso que acontece no mundo. Não somos responsáveis. Apenas teremos parcela nessa responsabilidade que é própria do mundo de provação e expiação, dando a oportunidade às almas de resgatarem os seus erros na prática do bem, da compaixão, da solidariedade, da benevolência. Então é nesse sentido que nós temos sim responsabilidades de auxiliar o nosso próximo. Quando Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, cada um de nós, quando está passando por uma dificuldade, não gostaria que ninguém chegasse para perto da gente naquele momento e dissesse: eu te avisei sobre isso, ou então, você está passando por isso porque você quer, porque você não faz esforço. Ninguém precisa de ficar ouvindo isso. O próprio espírito, quando ele está diante da dificuldade, é um momento que ele faz a reflexão dele. Se ele tiver um pouquinho de evolução para compreender algum erro, ele vai compreender ali. E ele vai se penitenciar. Ele até nem vai se desculpar. Às vezes ele é desculpado pelos outros e ele mesmo não se perdoa. Porque ele, sabendo que poderia ter evitado e não evitou, parece que a dor fica maior. Então não é disso que ninguém precisa. Você também está passando por isso, que você deve dever, né? Em outra encarnação, você deve ter feito alguma coisa para hoje você está passando por isso também. Nenhum espírita deve falar ou ouvir isso de ninguém, porque isso não é problema nosso. O problema nosso é ajudar. Esse é o esse é o caminho mais curto para alcançarmos a felicidade. Então a gente não tem que ficar questionando e perguntando por que está assim, por que está assado, o que fez, o que não fez, se eu te avisei, se eu não te avisei. Esse não é o problema, a gente tem que ajudar. Tem que auxiliar, tem que procurar minimizar um pouco aquela dor, aquele sofrimento. Isso é tarefa nossa. Então, parcela de responsabilidade nós temos sim. Temos, porque todos nós podemos fazer alguma coisa por alguém. Se não temos muito materialmente para oferecer, temos o nosso tempo, temos a nossa palavra, temos o nosso carinho, temos a nossa atenção, né, que pode diminuir muito o sofrimento de alguém. Às vezes uma pessoa não está precisando de nada além, né, do que ela já tem em termos materiais, mas ela está precisando de um abraço, ela está precisando de um carinho, né? Isso é normal no mundo das provações e expiações, as pessoas errarem, sofrerem e precisarem do seu próximo para melhorar um pouco o seu sofrimento. Então, nesse sentido, nós temos sim parcela de responsabilidade. A gente tem que só observar o que está ao nosso alcance fazer,
o que a gente pode fazer para auxiliar. Essas limitações não podem ser atribuídas a Deus, mas a omissão de uma sociedade regida pelo egoísmo, onde cada um cuida de si e o resto que se dane. Isso é muito ruim, e essa é a nossa sociedade. A gente está nessa situação. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui, eu fui tirar aqui, pegou no outro. Então, nós estamos realmente nessa situação em que nós nos encontramos de precisar de auxiliar o nosso semelhante. Bem, vou voltar aqui, tem algo aqui importante. Esse aqui é 8, né? Eu estava começando lá no 10, isso. Então, olha só, isso aqui também é extremamente importante compreender. Não à custa de simples medidas governamentais, né, que nós vamos auxiliar, a compreensão de que somos todos iguais perante Deus implica a responsabilidade de oferecermos idênticas oportunidades aos espíritos que reencarnam. Não à custa de simples medidas governamentais, sempre omissas e limitadas, mas por iniciativa da própria sociedade, daqueles que em situação melhor se disponham a ajudar seus irmãos. E é nesse sentido que a gente tem essa parcela de responsabilidade que nós estávamos comentando. Quando aqui está dizendo o seguinte, que a providência faculta essa possibilidade, mas não é pela vontade de Deus que o indivíduo seja subnutrido, faminto e miserável, não é mesmo. Porque Deus sabe muito bem que uma criatura subnutrida, faminta e miserável não vai conseguir aprender nada, não vai conseguir dar conta do seu recado. Então nós nunca podemos nos esquecer dessa situação aqui, ó, que a vida é dádiva do Criador e a condição de vida é obra da criatura, quando nós não podemos nos esquecer de estar sempre em nosso nível de consciência, o fator humano e o livre-arbítrio que o espírito tem na Terra. Isso não funciona somente com relação a nós. O livre-arbítrio, ele é relativo. Eu não posso fazer o mal que eu quiser para ninguém se não for permitido, se não tiver aquele espírito que passar por aquela provação ou aquela expiação. Eu não posso simplesmente decidir que eu vou prejudicar alguém, que eu vou desgraçar a vida de alguém, se esse alguém não tiver que passar por isso. Se ele tiver que passar por situações de penúria, de privação, de dor e sofrimento, eu posso ser um instrumento para que ele passe pela sua dor e pelo seu sofrimento. Mas Deus não precisa de mim para isso, não. Ele pode passar pelas necessidades dele, pela dor, pelo sofrimento, de outra forma, sem que ninguém tenha que ser responsabilizado por isso. Da mesma maneira que todas as pessoas que estão em provação e expiação, que estão famintas, que estão com problemas, precisam passar por isso? Precisam, mas podem receber ajuda para terem seus sofrimentos minimizados por aqueles que estão em condições melhores. Então Deus não é da vontade dele que os seus filhos sofram, mas ele dá essa oportunidade, né, quando nos dá, por conta do nosso livre-arbítrio, a chance de fazer as nossas escolhas nesse mundo. Mas exatamente aí, por essa oportunidade, essa chance de fazer as nossas escolhas nesse mundo, essas escolhas não são feitas só para a nossa experiência conosco, mas também com o semelhante. Eu posso decidir não ajudar fulano, eu posso decidir não ajudar ninguém. Eu posso usar, é o meu livre-arbítrio. Eu posso muito bem só cuidar da minha vida. Eu posso trabalhar, cuidar do meu núcleo familiar. Não tenho obrigatoriamente, em termos legais, né, que abrir aí a janela da minha casa e ver o mundo que existe além daquilo ali. E nem me sentir nem um pouco responsável pelo que está acontecendo fora do meu ambiente, né, fora do meu castelo. Só que, realmente, obrigações legais com o próximo nós temos com os nossos direitos e deveres. Isso é outra história, né, que o direito está aí fazendo um discurso legal a respeito,
mas essa lei não é respeitada, né? Nem pelo próprio autor, digamos assim, nem pelo Estado, né? Ela não é respeitada, mas ela está lá, né? Existe essa lei. Mas ninguém pode me obrigar a fazer uma caridade. Ninguém pode me obrigar a isso. Eu não posso ser obrigada a ajudar alguém. Eu tenho que cumprir minha parte, eu tenho que dar conta de mim, do meu núcleo familiar, mas eu não posso ser obrigada a nada. Agora, conscientemente, nós sabemos que nós temos obrigações morais, sim. Nós temos o dever moral de ajudar aquele que precisa e quer ajuda. E aquele que não quer, aí é outra história. Mas aquele que precisa e quer, dever moral a gente tem. Por quê? Por conta desse sentimento religioso que nós temos. Não é nem por conta de religião. Religião não está contando nisso aqui. É o sentimento de religiosidade que cada um carrega, independentemente de ter ou não uma religião. Esse sentimento, essa compaixão pelo próximo, ninguém precisa ser deísta para que se tenha compaixão pelo próximo. Não vamos nem dizer pena, essa palavra não é muito boa, não é? Ela também tem uma conotação ruim. Mas compaixão. E tudo que a gente gostaria, diante de uma dor, de um sofrimento que a gente estivesse passando, e sabendo que alguém pode ajudar, que alguém pode minimizar aquilo, tudo que a gente gostaria é que essa ajuda chegasse. Que essa ajuda viesse para nós, já que a gente não está conseguindo. E quando ela vem, é um bem-estar enorme, não só para quem recebe, quanto também para quem faz. Tem uma passagem do Evangelho muito interessante que dá respaldo nisso aí e que faz a gente entender essa questão de sermos, sim, um pouco responsáveis pelas coisas que acontecem no mundo. O Evangelho, né? Essa está até em Gênesis, na Bíblia, lá atrás, né? Não está nem no Evangelho que já foi, que conta a vida de Jesus, não. Foi muito antes disso, né? Lá na Gênesis, na criação lá de Adão e Eva, né? Então tiveram lá Caim e Abel. E Caim sentia muita inveja de Abel, contam as escrituras, né? E as escrituras são alegóricas, são simbólicas, mas toda passagem, né, envolve uma interpretação que dá condições a gente de aplicar isso nos dias de hoje, né, na nossa vida, sempre, né, que a gente tenha necessidade de uma história, a gente encontra lá. Ela é alegórica, né, ela é simbólica, é cheia de histórias. E nessa historinha de Adão e Eva, quando esses dois filhos, né, que eles tiveram, Caim e Abel, e Abel era muito invejado pelo seu irmão. Inclusive, numa das oferendas que foi fazer a Deus, ele agradou mais da que Abel fez, e Caim, ruído, né, de ciúme, de inveja, convidou o irmão para ir ao campo. E lá nesse campo, ele levantou-se contra o seu irmão, né? A passagem é assim, ó. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, quando, né, não no momento que ele não estava ali naquela hora vendo a cena, claro que sabia, mas não estava presente. Depois disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Caim faz essa pergunta a Deus. E ele diz: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Olha só. Essa passagem, essa alegoria, essa simbologia tem tudo a ver com essa parcela de responsabilidade que nós temos diante do sofrimento do nosso irmão em Deus, né? Do nosso irmão
somos todos filhos de Deus. E estamos todos aí, né, sob a bênção de Deus e sob as oportunidades de Deus para a gente dar certo. Aqui, Caim fala uma palavra muito interessante. Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? A palavra tutor. Essa palavra tem um significado todo especial nessa frase de Caim. E Deus responde: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Quer dizer, o sofrimento do teu irmão, a dor do teu irmão, as necessidades dos irmãos, né? Todas as dores, os sofrimentos, tudo que se passa, né? Toda injustiça, toda mentira, tudo, né? Toda hipocrisia, tudo clama a Deus, né? A dor, o sofrimento das pessoas. E essa palavra tutor, ela tem um peso muito forte aqui. Vamos ao dicionário buscar, né, fielmente o que ela quer dizer. O defensor de alguém, principalmente no período em que esse alguém é considerado incapaz de responder por si próprio. Esse é o significado que a gente conhece, né? Eu também, quando eu fui buscar, eu fiquei surpresa com o outro significado, porque esse aqui já estava bom para mim, já dava para a gente entender porque ele fez essa pergunta a Deus, já dava. Mas o outro é até mais apropriado, porque Caim era lavrador, ele cuidava da terra. Olha o outro significado de tutor. É usado também significando estaca ou vara fincada no solo para amparar e sustentar uma planta cujo caule é flexível ou demasiado débil. A gente vê sempre as plantinhas, né? Com aquela orquídea tem, né? Para ela ficar ali escorada. Eu não imaginava que o nome daquilo fosse tutor, mas é. E olha a conotação disso aí com essa passagem do mestre, né? Quando Caim fala, acaso sou tutor de meu irmão? E a resposta de Deus, falando para ele isso, né? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Foi positiva essa resposta. Ele quis dizer com isso, sim, que se o sangue que escorria de Abel clamava, né, a Deus, quer dizer, ele foi responsabilizado, que quem fez Abel correr sangue na terra foi Caim. Então, ele deixa claro que ele está responsabilizando, sim. Culpa é questionável, porque se ele não tivesse que morrer, ele não morreria. Mas parcela de responsabilidade no fim da vida dele, Caim teve porque tirou a vida dele. Não foi impedido por Deus, por alguma razão, mas tirou. Até porque isso é simbologia, isso não existiu. Isso é alegoria, não é assim, não foi assim. Né? Adão e Eva também são simbólicos, representando a perda do paraíso, o início do conhecimento. Né? Então tudo é simbologia, isso não aconteceu assim. De forma nenhuma, é assim, não houve, isso é uma simbologia. Então eu fui buscar também os significados de palavra aqui dentro desse, né, aqui de dor, ó, significando ou parará e sustentar uma planta flexível demasiado débil. Aqui nós temos dois verbos extremamente sugestivos e pesados até nessa questão aí da resposta de Deus, né? E sustentar. Sustentar, olha, dar, amparar, que não, o que não o que a gente dá
onde nós poderíamos tirar, né? De que termo a gente poderia tirar a ideia de que a gente não tem nada a ver com isso que está por aí, né? Tá lá, ó, tá lá. Serei tutor e Deus, no caso, simbolicamente aí na história, fala que sim, por causa da resposta. E amparar e sustentar está muito claro aqui nessa significação de tutor. Está muito claro isso aqui. E ainda, se formos buscar mais especificamente o significado de sustentar, olha o que nós vamos encontrar. Suster, dar suporte, amparar, escorar, manter, financiar, nutrir, alimentar, prover do necessário. No sentido figurado é animar, alentar e fortificar. Não tem por onde correr, né? Não tem por onde escapar, porque se nós formos cercar isso aí, tá lá a alegoria, tá com a palavra tutor, tá o significado da palavra tutor e mais especificamente de sustentar. Então não tem por onde correr. Acaso somos tutores dos nossos irmãos? Somos. Temos esse dever. É um dever moral de fazer isso tudo aqui, ó. De dar suporte, de amparar, de escorar, de manter, de financiar, nutrir, alimentar, prover do necessário, animar, alentar e fortificar. Tudo isso. Que é exatamente o que Deus faz quando Ele reencarna. Ele nos dá esse suporte, mas esse suporte Ele nos dá através de quem? De todos nós que já estamos aqui, dos espíritos desencarnados que nos auxiliam nessa jornada terrestre. Então isso é um dever moral, não tem por onde a gente escapar. Nós não podemos esperar que o governo vá fazer tudo aquilo que cada um de nós tem que fazer. Voltando aqui então ao homem responsável pela existência de pessoas que morrem de fome, de crianças condenadas ao futuro problemático para tem parcela de responsabilidade. Essas limitações não podem ser atribuídas a Deus, porque Deus não deseja isso. As limitações não são um castigo de Deus. As limitações são oportunidades que Deus nos dá para resgatarmos o nosso passado delituoso. Quando não conseguirmos fazer isso por nossa conta, nós temos que ter o auxílio dos outros, que são todos livres da sua escolha de ajudar ou não ajudar. Ajudando, estarão fazendo muito bem. Não ajudando, terão sua parcela de responsabilidade nisso aí e ficarão mais atrasados no seu desenvolvimento moral. Então, mas a omissão de uma sociedade regida pelo egoísmo, onde cada um cuida de si, o resto que se dane, tem. Porque não adianta, a gente não consegue ser feliz. Quando a gente vê a situação de outras pessoas, eu não vou resolver a fome do mundo, como a gente contou a historinha do passarinho, que não ia resolver o incêndio da floresta, não. Mas uma coisinha que a gente possa fazer já auxilia, já dá um empurrãozinho. Se uma pessoa só for auxiliada por nós em alguma coisa, é menos uma dor, é menos um sofrimento para aquela pessoa, como aquele que jogava estrelinhas para o mar. Realmente. Ele não ia fazer grande coisa, né? Tantas estrelinhas morrendo na areia, coitadinho, ele não dava conta de jogar. Por isso que o sábio perguntou a ele, você acha mesmo que você vai acabar? Olha só, isso não vai fazer diferença. Ele falou, não vai fazer diferença? Para ela vai. Porque ela estava tendo a vida salva. Então, cada um que faça a sua própria reflexão para ver onde pode auxiliar, onde pode ajudar em alguma coisa, né? Sempre pode fazer. Vai acabar com o problema, mas vai auxiliar aquele que precisa de ajuda. A compreensão de que somos todos iguais perante Deus, então, implica a responsabilidade de oferecermos, idênticas oportunidades aos espíritos que reencarnam. Não à custa de simples medidas governamentais sempre omissas e limitadas,
mas por iniciativa da própria sociedade, daqueles que em situação melhor se dispõem a ajudar os seus irmãos. Claro, cada um que pode, aquele empresário que está dando emprego, ele está ajudando muito. Né? Dentro da nossa própria casa, às vezes a gente nem precisa muito de ajuda lá não. Né? Às vezes não tem nem serviço para isso, mas chega alguém precisando de ajuda, né? Alguém precisando de ganhar alguma coisa, aí a gente resolve, não, então vamos, vou te contratar, você vem de tempos em tempos e me ajuda. É um auxílio? Claro que está fazendo a parte dela. E tem que pagar dignamente, né? Claro, sem comentário, isso que já na lei do trabalho a gente já comentou, que tem que pagar dignamente a pessoa. Né? Aparece alguém precisando de um emprego, a gente pode não ter condição de dar um emprego, mas pode dar um serviço para a pessoa fazer, ela ganhar o dinheiro dela naquele dia, e se, quem sabe, voltar outras vezes e fazer também. Né? Então, isso é auxílio? Isso é ajuda que a gente está oferecendo dentro das nossas possibilidades. Eu não tenho uma empresa para empregar ninguém, mas eu tenho condição de auxiliar uma pessoa a ganhar um dinheiro, um dinheirinho para ela, de vez em quando, pagando direitinho, né? A desigualdade das riquezas não tem origem na desigualdade das faculdades. Perdão, é uma pergunta. A desigualdade das riquezas não tem origem na desigualdade das faculdades, que dão a uns mais meios de adquirir do que a outros? Eles dizem sim e não. Que dizeis da astúcia e do roubo? Né? É o que mais a gente está vendo aí, né? As pessoas que, não são todas, evidentemente, mas muitas pessoas que reúnem uma riqueza muito grande, né? Estão demonstrando que não foi à custa de um trabalho honesto, e sim à custa, né, das falcatruas, dos acordos e outras coisas mais, sem se importar com a dor e o sofrimento dos outros. A gente nunca pode esquecer também que quando um leva vantagem, o outro está levando desvantagem. Então nós temos o dever moral de dar a todos as mesmas oportunidades. Né? Toda pessoa tem direito à escola, ela tem direito à saúde, ela tem direito ao alimento, todo mundo devia ter essas oportunidades. Claro que cada um vai estar dentro da sua qualificação. É evidente que uma pessoa qualificada, que se esforçou para se qualificar, ela vai ter um salário X que não vai ser pago a um outro que não fez o menor esforço, mas que está trabalhando e precisa de ganhar alguma coisa. Então, essa igualdade aí, a gente sabe que não vai ter, e nem pode, né? Porque isso aí faz parte de um plano inferior, onde os espíritos são muito inferiores e cada um no seu nível de evolução, no seu nível de esforço que tenha feito para dar certo. Agora, oportunidades sempre tem que ter. E quando nós tiramos de alguém alguma coisa, nós estamos tirando a oportunidade dessa pessoa, né, de se desenvolver, tirando a oportunidade de um emprego, tirando a oportunidade do ganha-pão dela. Né? Então, isso aí, nesse sentido, a gente tem sim muita parcela de responsabilidade com tudo que está acontecendo, embora a gente não tenha intenção, né? Mesmo que a gente não esteja tirando nada de ninguém, mas às vezes a gente está exagerando, né, naquilo que a gente acha que sejam nossos direitos. E aí, quando a gente exagera nisso, né, alguém fica desprovido de muita coisa que deveria ou que poderia ter se a gente tivesse com mais equilíbrio, né, nas nossas aquisições. Então, o que a gente está vendo realmente é isso. Essa desigualdade das riquezas, ela jamais vai poder ser, jamais pode deixar de existir, né? Porque cada um faz o seu esforço para ter o que tem. E aquele que não fez e ganhou através, né, como está aqui, do roubo, aí é outra história. Né? Ou então da astúcia também, pode ter roubado, mas armou de uma forma que acabou sendo a mesma coisa, né? Na 808A, está aqui a pergunta de Kardec. A riqueza hereditária seria fruto das más paixões? Aí é o que eles falam, né? Eles falam
disso. Remonta à origem e verás se é sempre pura. Sabes se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça de bens, mesmo os melhores adquiridos, e os desejos secretamente alimentados de possuí-los o mais cedo possível sejam sentimentos louváveis? Isto é o que Deus julga, e te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o julgamento dos homens. Eu não sei nada de história, sempre gostei muito de história, mas não me dediquei a esse estudo, não. Mas não precisa conhecer muito de história. Se aqui tem um professor de história e eu falar bobagem, pode repreender, que eu vou gostar de aprender. Pode falar. Mas eu pelo menos, assim, o pouco que tive contato, que para a gente ter uma grade escolar, entra, né, esse estudo, não exatamente da maneira que foi, porque ele é bem distorcido, né? A história do nosso país, então, é uma coisa triste. Aquela que a gente aprende não é aquela que é real, né? Mas mesmo aquela que a gente aprendeu, que a gente viu, vocês estão lembrados de uma... Eu lembro tanto do título desse texto, quando o professor de história estava explicando, sabe? Capitanias hereditárias. Lembram de capitanias hereditárias? Como aquelas capitanias foram adquiridas? Foram compradas? Foram surrupiadas mesmo, né? E o Brasil foi dividido em capitanias, e olha o termo que vem atrás, hereditárias, né? Quer dizer, quem tem, tem, quem não tem, não vai ter, porque aquilo ia passando de pai para filho, ficava da família, né? Cada um com a sua faixinha. Eu me lembro tanto do mapa do Brasil, todo mundo se lembra dessa gravura, não é? O mapa do Brasil e as tirinhas, né? Com os seus donos, com os seus donos lá escrito, que eu não sei nome de ninguém não, mas que eu me lembro muito disso, né? Aquelas tirinhas lá, capitanias hereditárias. E aí, hoje, a gente está nessa penúria que a gente está nessa coisa que a gente está, né? Quem sabe nós não estávamos lá surrupiando lá uma das capitanias, né? Deixando o povo morrer de fome, matando os índios, né? Tirando os índios da terra, e agora estamos aqui, ó, sendo agora o quê? Surrupiados também, tendo os nossos bens confiscados, nossos salários confiscados pelo Estado. Eu tenho uma amiga que é professora de história, e outro dia ela me ligou desesperada. Eu falei: minha filha, você é professora de história. Ela falou: mas não sou espírita. Eu falei: isso não muda nada. Isso não muda nada. Sabe lá, se você não foi lá, alguém lá que surrupiou uma capitania, agora estão surrupiando seu dinheiro aí. Agora estão tirando de você até seu salário, que lá eles nem salário tinham. Simplesmente, né? Era meu, tudo meu, e os outros que se dane, trabalhem para mim, sem ganhar nada. Então, o Brasil tem uma história aí horrorosa. Aí a gente fala: ah, meu Deus, eu sou uma que de vez em quando falo isso. Se eu pudesse, eu sair daqui. Não posso, eu não estou plantada, mas conotativamente estou, porque não foi por acaso que eu nasci aqui, né? Não foi por acaso que eu nasci aqui. Ninguém nasce em lugar nenhum por acaso. Pode sair? Pode sair, né? Pode sair, pode fazer seu desenvolvimento em outro lugar, se for possível, mas aquele que não consegue é porque ele tem que ficar mesmo. É que ele tem que ficar aqui, sofrendo as consequências do que ele fez sofrer. Então a vida é assim, é um toma lá, dá cá. Você fez, você vai pagar por isso, né? Você vai pagar por isso. Sua fatura vai chegar. Então nós estamos aí num país que a gente está vendo essas coisas acontecerem. Aí, olha que importante isso aqui. Mas sem falar da origem, que pode ser má,
Crês que a cobiça dos bens, mesmo os melhores adquiridos, aqueles adquiridos, né, legalmente, tudo, né? E os desejos secretamente alimentados de possuí-los o mais cedo possível, são sentimentos louváveis? Para que juntar em celeiro? Está no Evangelho essa história também. Não é? A gente junta, não precisa juntar mais do que precisa para usar. Ah, mas eu vou deixar para os meus descendentes. Sabe lá se eles vão querer? Sabe lá se eles vão cuidar daquilo como você acha que eles vão cuidar? Provavelmente não vão. Não é? A melhor herança que realmente a gente pode deixar para alguém é a nossa reputação ilibada, aquela reputação de uma pessoa correta, que cumpriu com seus deveres, fez a sua parte como devia fazer. Né? Isso é uma boa reputação. Isso vai dar a cada um as condições de fazer a sua história. Cada um tem que fazer a sua história. E a gente vê muito acontecer daquela fortuna que vai cair na mão de alguém, por herança, não ser muito bem aproveitada. Vamos ver esse aqui, ó. Se uma fortuna for mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso? Não seria justo, né? A gente fica pensando assim, poxa, eu vou pagar por aquele que roubou a capitania lá? Eu vou pagar por aquilo, mas quem garante que eu não fui ele? Né? Eu sou espírita, reencarnacionista, estou num país, né, onde aconteceram essas coisas. Nasci aqui, então alguma coisa a gente tem a ver com tudo isso, com todo esse contexto desde sempre, né? Mas não seria justo que um filho pagasse, né, por aquilo que ele realmente não fez, em se tratando assim de não reencarnação, né? Não acredito em reencarnação, não posso acreditar que o meu filho, só porque eu roubei a herança, meu filho não pode pagar por isso. Realmente, a gente vê muitas vezes até quando a gente vai fazer, assim, precisa fazer um inventário, alguma coisa, que tem muitos herdeiros, o advogado sempre fica um pouco preocupado, assim, com aquela situação, porque sabe que vai dar briga. Na maioria das vezes dá um brigueiro horroroso. Aí aquilo rola, porque um acha que está recebendo mais, o outro acha que não é daquela maneira. E realmente acontece, mas o dono da riqueza quis assim. O dono do dinheiro quis assim, né? E dá confusão. Mas não seria justo, como tem aquela frase, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha que um rico entrar no reino do céu. Ora, não seria justo, só porque a pessoa tem dinheiro, ela não pode estar no reino do céu? Ela trabalhou, ela conseguiu, ela conquistou, através do seu esforço, do seu conhecimento, ela conseguiu juntar um bom patrimônio e dar uma vida muito confortável à sua família. Pode ser condenada por isso essa pessoa? Se eu encontrasse essa resposta que sim, eu começaria a questionar também o que eu estudo. Porque no meu entender, não pode ser justo. Eu não estou tirando de ninguém. Eu não estou lesionando ninguém. Não estou maltratando nem explorando ninguém. É justo que aquele que nasce na minha família e que vai herdar esse patrimônio que eu adquiri com esforço e trabalho, é justo que ele não entre no reino do céu por causa disso? Ou ainda que eu tenha conseguido um patrimônio de forma ilícita, é justo que o meu filho pague por isso? Ele não fez nada, né? Não seria. Realmente não seria justo. Mas somos reencarnacionistas. Ele pode não ter tirado aquela ali, mas pode ter tirado muitas outras, né? Lá para trás. E aí a gente vai seguindo aqui a resposta. Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros tenham feito, tanto mais que o podem ignorar. Às vezes o filho nem sabe que aquela riqueza que ele está herdando não foi lícita. Ele às vezes nem sabe, né, disso. Então essa resposta é muito bacana, ó. Sem dúvida eles não são responsáveis por esse mal, né? Mas fica sabendo
que muitas vezes uma fortuna se destina a um homem para lhe dar ocasião de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreender, e se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, pois esse mesmo quase sempre é quem a provoca. É o caso, muitas vezes, de uma família que tem um patrimônio grande, deixa de herança para um filho ou para um outro parente, que se ele não tiver filho, deixa de herança para alguém, e essa pessoa dá um destino àquela herança completamente diferente daquele que deixou a herança daria. Aí entra, uma vez eu estava ouvindo uma conversa dentro até mesmo de um centro espírita, estava esperando uma palestra e tinha uma conversa e não estava baixinha, a gente estava ouvindo. Aí a pessoa estava falando, meu Deus, coitado desse pai. Ele deve estar se remexendo lá. Ele deve estar impaciente. Ele deve estar transtornado na dimensão espiritual com o destino que fulano está dando a essa herança dele. Eu não sei qual era o destino, não, porque isso a pessoa não falou. Mas era, com certeza, pelo que eles estavam falando, um destino muito diferente daquele que aquela pessoa daria, né? Então, se de repente essa pessoa que recebeu a herança, ela deseja mudar completamente o rumo da coisa ali, né? O rumo que o pai daria, ou seja lá quem for daria, e resolve fazer que aquilo não é bem ser distribuído, não, né? Mas, digamos assim, ser fragmentado em outras coisas, oferecendo condições a outras pessoas, até fazendo um bom trabalho, mas que não seria da vontade do seu tutor, digamos assim, né? Então, o que vai acontecer? Muitas vezes, aquele que recebeu essa herança, ele vai dar um destino certinho àquele dinheiro a quem é dono de fato. São aquelas pessoas reencarnadas que perderam seus bens e que vão agora receber dessa forma. Né? Então, são às vezes doações, tem pessoas que às vezes vêm na mídia, né, dizendo que deixaram bilhões de dólares, não sei para quem, está voltando para o dono, que às vezes não está nem na família. Né? Então, isso são coisas que às vezes a gente não consegue alcançar, principalmente quem não é reencarnacionista. Né? E a pessoa dá o destino que tem que dar. Né? Ainda que não seja o esperado, mas é um destino adequado àquele que realmente deveria. E quando a pessoa sabe, porque às vezes a pessoa sabe, né? Às vezes aquele que recebeu a herança sabe como que ela foi adquirida e depois que ele ficou com aquele dinheiro, ele começa a devolver. Olha, isso é seu, em nome daquele que pegou. Aí o benefício é duplo. É para ele e para aquele que partiu, embora o outro nem pense em fazer uma coisa dessa, né? Nem pensar. Sem fraudar, isso aqui é muito importante também na parte dessa parte de herança. Olha, sem fraudar a legalidade, podemos dispor dos nossos bens de maneira mais ou menos equitativa. Quem assim faz é responsável, depois da morte, pelas disposições testamentárias. Isso aí é aquela situação que a gente sabe que os bens, né, de alguém, a pessoa mesmo em vida, se ela tem herdeiros diretos, ela não pode dispor de todos os bens dela. Uma parcela, né, uma porcentagem é resguardada para os herdeiros. E a outra, eu não sei qual é, eu também não conheço nada de direito, mas isso aí eu sei que acontece, né? Uma pessoa não pode dispor de todos os seus bens. Se ela tem 3 casas para deixar para os seus herdeiros, ela não pode vender as 3 casas, dar fim naquele dinheiro das 3 casas e deixar os herdeiros sem nada. A lei resguarda uma parcela disso aí para os herdeiros. E o que ficou para ela, ela pode fazer o que ela bem entender. Né? Então, imaginemos que uma pessoa tenha 3 casas,
e uma casa, então, ficou resguardada para os herdeiros. Uma casa. Aí ela ficou com as outras duas. Na partilha de bens, ela ficou com as outras duas casas. Ela faz um testamento, ela tem 3 filhos. Aquela casa resguardada vai ser dividida pelos 3 filhos. E as outras duas, ela pode fazer o que ela bem entender. Ela pode vender, usar o dinheiro, ficar, doar, fazer o que ela quiser. Porque a parte dos herdeiros ela já deu. Aí a pessoa faz um testamento e deixa as outras duas para um filho só. Olha a confusão armada, né? Mas isso pode acontecer? Pode. Ela pode deixar. Aí tá aqui, né? A resposta dos espíritos, ó. Toda ação traz os seus frutos. Os das boas ações são doces e os das outras são sempre amargos. Sempre entendei bem isso. Aqui é uma daquelas situações bem evidentes que Deus entrega a cada um a sua graça ou a sua desgraça, dependendo da intenção. Esse pai que fez isso, depende da intenção que ele teve ao fazer isso. Né? Depende da intenção. Se ele sabe que aquele filho que vai ficar com as outras duas casas, ele tem certeza que ele vai dar um fim justo àquela herança ali, ele fez isso esperando que o filho faça muito bem feito, ele fez uma boa ação. Porque conhecendo os outros dois, saberia que ele não poderia deixar para os outros dois. Pai é coruja. Pai é coruja. O que é ser pai coruja? É conhecer os defeitos do filho e não ver, não falar para ninguém. Mas ele sabe, ele conhece. A coruja, o filhotinho de coruja, eu acho lindo, que eu gosto até de morcego. Mas, por exemplo, o filhotinho de coruja, bonito, ele não é mesmo não. Ele é muito feinho, o filhotinho da coruja. Mas eles acham lindos. Os pais acham os filhotinhos lindíssimos. Agora, eles não têm olhos? Tem. Eles têm olhos para ver. Então, eles sabem que eles não são bonitinhos, mas eles acham eles lindos. Então, o pai, todo pai e mãe são corujas, né? Sabem dos defeitos dos filhos, sabem o que os filhos fazem de errado, não são coniventes, não, mas são pais, né? Então não quer que ninguém fale e vai trabalhando para dar conta daquilo ali e ajudar o filho, auxiliar, porque isso aí é tarefa dos pais. Conivência não, mas estar junto, apoiando o filho a fazer o que tem que ser feito, sim, né? Aquele pai que sabe que o filho cometeu um crime, ele não vai abandonar o filho, jogar na rua e deixar entregue à própria sorte. Ele vai estar ao lado dele, pelo menos o dever deve ser assim, né? Ele fica ao lado dele, auxiliando esse filho a prestar conta do que ele fez, dando todo o apoio a ele, sustentando aquele filho com seu amor, mas não é conivente. O pai entrega à polícia, vai ter que pagar pelo que fez. Isso aí deveria ser o certo, né? No mundo, mas não é questionável. Esse comportamento no nosso mundo é questionável, né? Pela sociedade, mas é o que deveria ser. Porque é assim. Então, a gente sabe perfeitamente o que os nossos filhos são capazes de fazer. Tem pais que realmente não podem passar herança e ficar sem nada, né, para os filhos, porque sabe como os filhos são. Eles vão para o abrigo depois. E vão mesmo, porque nós presenciamos isso quando estivemos à frente da direção do Abrigo Amor a Jesus. Presenciamos filhos que tiraram tudo dos pais, né, que enganaram os pais, que não sabiam muito dos seus direitos, né, como deveria ser feito. Se hoje você tem uma pessoa mais bem informada, sabe? Você tem uma propriedade, você quer já passar para o nome do seu filho, ou da sua filha, dos seus filhos, você passa com usufrutos. Eles só vão poder usar aquilo ali quando vocês morrerem.
né? Mas às vezes as pessoas não sabiam disso, e teve casos lá do filho tirar tudo e colocar a mãe no abrigo, morreu lá, sem nada do filho. Morreu com auxílio, com carinho, com abraço, com todos que lá estão e que frequentam lá e que auxiliam, mas morreu sem nada. Precisava de auxílio das pessoas para se vestir. Então isso acontece. Quer dizer, um pai e uma mãe sabe do que os filhos são capazes. Então, é isso aqui, ó. Se tiverem bem intencionados, ótimo, se não, vão pagar por isso. Nós ainda temos, esse aqui é o 16, nós ainda temos bastante slides para a gente abordar a respeito da lei de igualdade, porque tem muita coisa dentro dessa lei ainda para a gente ver. Mas vamos devagarzinho, ó. Esse aqui é o 16, ele vai até o 28 nessa que eu preparei. Mas ainda tem mais para frente, tem a igualdade do homem e da mulher. Então não compensa correr, né? Nós vamos partir do nosso próximo encontro, que não vai ser nas próximas terças, não. A gente não vai dar sequência nas próximas terças, que eu vou me ausentar da cidade. Então, mas depois nós vamos retomar aqui, ó. Grava isso aí para estudar em casa, é dever de casa, 811 lá, que é a próxima que a gente vai observar. Olha só. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Há homens, entretanto, que creem estar nisso remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? Então procurem lá, 811, continuem para frente dando uma estudadinha, que provavelmente a pessoa que vier fazer a exposição da tarde não vai pegar, poderia até, porque vai ficar aqui, se a pessoa quiser ela pode pegar, né? Mas talvez ela tenha uma palestra e não vá dar continuidade. Caso contrário, quando nós estivermos juntos, partiremos dessa 811 para continuar estudando essa lei de igualdade, que é extremamente importante para a gente tomar nossas decisões aí na vida. Muita paz para todos. Até lá, vamos ficar pensando muito no que a gente pode fazer para auxiliar o nosso semelhante. Porque a gente precisa, o próximo é a ponte para a felicidade. Vamos sempre pensar nessa frase. O próximo é a ponte para a felicidade. E aquele estar sozinho, aquele pensamento de que isso eu não aguento, isso eu não tolero, isso eu não posso ficar, eu não dá certo, esse é o caminho mais curto para a solidão. E atrás dela vem a depressão. Então, muita paz para todos, que a gente continue vendo no nosso semelhante aquele irmão de verdade, né? Que a gente precisa tanto de ajudar, como também de ser ajudado por ele. Muita paz para todos.